Divulgação exclusiva aqui em primeira mão na Rádio Bandeirantes da pesquisa do Instituto Paraná para governador e senador em São Paulo. Murilo Hidalgo conosco aqui para nos ajudar a ler com lupa os números dessa pesquisa que a gente divulga agora. Já dou as boas-vindas ao Murilo. Tudo bom, Murilo? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Cláudio e os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo. Olha, começando com a pesquisa para governo do estado. É claro que lembrando ao nosso ouvinte que nesse momento, maio de 2021, trabalhamos aqui com possibilidades, com indicações, com a sensibilidade política, porque as candidaturas não estão definidas e tem muita água para correr debaixo da ponte até lá. Mas com o quadro hoje em São Paulo, vamos colocar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes agora duas situações de pesquisa eleitoral para o governo de São Paulo. Uma delas contempla o ex-governador Geraldo Alckmin e a outra uma corrida sem o ex-governador Geraldo Alckmin. Vou dar os números então, começando aqui pela pesquisa que tem Geraldo Alckmin entre os nomes dos pesquisados. Se a eleição fosse hoje para o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin teria 19,9% dos votos, Márcio França 15,4%, Fernando Haddad 13,4%, Guilherme Boulos 11,4%, Paulo Scaff 10,2%, Arthur Duval Mamãe Falei 6,4%, Rodrigo Garcia 3,1%, Vinícius Poit 0,5% das intenções de voto. Nenhum branco ou nulo, 14,9%. Não sabem, não responderam 4,8% dos entrevistados pelo Instituto Paraná Pesquisas. Pedro Campos, quando a medição é feita sem a presença do ex-governador Geraldo Alckmin, o quadro muda bastante, né? Muda, e Márcio França, ex-governador aqui de São Paulo, lidera com 18% dos votos dos entrevistados, seguido por Fernando Haddad do PT, que tem 16%, Paulo Scaff soma 13%, Guilherme Boulos 12%, Arthur Duval, Mamãe Falei, tem 7%, e o Rodrigo Garcia aparece com 6%. Vinícius Poit, 0,7%. Não sabe, não respondeu 6%. Nenhum branco ou nulo, 19%. Esses são os dois principais cenários aí que foram produzidos pelo Instituto Paraná Pesquisas, né, Thaís? É verdade. O Instituto Paraná também traçou aqui outras possibilidades, outros cenários, para o nosso ouvinte que quiser acompanhar todos os números com estratificação por classe social, por sexo, idade, nível de instrução, nas nossas redes sociais, publicado aqui a pesquisa completa do Instituto Paraná. Vou passar a bola, então, para o Murilo Hidalgo, que é o coordenador, o presidente do Instituto Paraná, para ele nos contar o que mais chamou a atenção nessa sondagem para o governo do estado de São Paulo. Murilo. Na verdade, Thaís, o desempenho, não sei se chama atenção ou não, o desempenho do ex-governador Geraldo Alckmin, né? Liderando a pesquisa com 20%, em seguida o seu vice, né? Foi vice dele na última gestão, Márcio França, com 15,4%. E se a gente somar também, é um número muito alto, né? O percentual do Fernando Haddad com o Guilherme Boulos. Somando os dois iriam quase a 25% dos votos, que é muita coisa. Paulo Scaff, que disputou as últimas eleições, quase chegou ao segundo turno com 10,2%. Arthur Duval, Mamãe Falei, com 6,4%. Eu acho que já tem uma boa lembrança que ele disputou a Prefeitura de São Paulo, né? O que mostra que para ele valeu a pena ter disputado a Prefeitura. E o Rodrigo Garcia, que é o atual vice-governador do Estado, que deve ir à reeleição, com 3,1%. Agora, Murilo, muito bom dia. Como o atual governador de São Paulo não aparece bem nas pesquisas para presidente, né? Não faltou aí a presença do Dória nessas simulações para governador? E se ele decidir ser candidato à reeleição? Olha, Cláudio, a gente não colocou ele porque ele se diz candidato a presidente e não a governador. Mas é uma lembrança que nas próximas pesquisas, que a gente vai fazer constantemente, a gente pode colocar ele. Se ele disser que essa possibilidade pode existir, com certeza ele entra. A gente não colocou, porque a gente colocou o cenário com o Geraldo, que é do PSDB, e com o próprio Rodrigo Garcia, né? Que dizem que vai para o PSDB, hoje está no DEM, que é uma possibilidade dele ir ao PSDB também. E o próprio Orlando Morando, que é o atual prefeito de São Bernardo, que a gente botou ele numa simulação também. Agora também é o seguinte, eu estou aqui observando, se o PT e o PSOL tiverem juízo, eles se unem, né?
Haddad com Boulos, e isso aí dá um desempenho, de fato, muito bom, né? Esses votos certamente se somam. Mas também, de outro lado, se Geraldo Alckmin voltar a estabelecer uma chapa com Márcio França, também, né? Também eles adquirem ali alguma coisa próxima ali dos 35%, 37%, 36% das intenções de voto. Há uma... Você vê possibilidade dessas alianças para o futuro, não só à esquerda, como também digamos assim, entre os tucanos e socialistas? Veja bem, Cláudio, o mais provável é que o Rodrigo Garcia, que vai assumir o governo, tome a mesma postura que o Márcio França tomou na eleição passada, né? Que ele queira ir à reeleição dele, caso o Dória venha disputar a presidência da República. Aí ele assumiria o governo e não vejo motivos para ele não ser candidato, né? Isso, se ele vier ao PSDB ou ficar no DEM, vai depender das alianças aí em São Paulo. Mas, com certeza, pelos números da pesquisa, uma nova aliança entre Geraldo e Márcio França, hoje eles teriam um favoritismo muito grande. Ao mesmo tempo, é um recado, né, ao Haddad e ao Boulos, que se unirem também, a força é grande, mas isso vai depender muito também da posição do ex-presidente Lula, né? Como que o Lula vai ser? O Lula será candidato a presidente? Será o Haddad candidato a presidente? Se o Lula for candidato a presidente, o que sobra para o Haddad disputar? O Haddad disputaria o governo de São Paulo com o Boulos? Criaria um problema com o Lula? Tudo isso a gente vai ver daqui para frente, né? Essa pesquisa é uma largada, né? Da situação. Essa influência, né, da eleição nacional de São Paulo, que é a minha pergunta para você. Ontem a gente mostrou aqui que o Bolsonaro tem 32% dos votos em São Paulo, segundo o levantamento do Instituto Paraná. Essa pesquisa para governador mostra que prestígio não se transfere, Murilo, porque o candidato mais ligado ao Jair Bolsonaro desses nomes todos é justamente o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, que aparece com 10%. O eleitor não tem isso nítido na cabeça, não dá para fazer essa transferência automática? Qual que é a análise que você faz? Olha, Pedro, eu não vejo essa transferência automática, porque para a grande maioria da população, eles não veem o Paulo Scaff ligado no Jair Bolsonaro. É uma parcela bem elitizada que enxerga e tem essas informações. Mas não tenho dúvida que se durante a campanha o Paulo Scaff for o candidato do Bolsonaro, ele vai ganhar voto, como ele vai ganhar rejeição também, né? Vai ganhar ambos, né? Mas, nesse momento, seria interessante o Paulo Scaff ter o apoio do Bolsonaro. Então, deixa eu inverter a pergunta na mesma linha do que o Pedro colocou, Murilo. Rodrigo Garcia como possível candidato do governador João Dória ao governo do estado. É o atual vice. Na sondagem aqui aparece com 5,9% dos votos. Essa possível transferência também ainda não ocorre, não é? Não há uma associação entre a figura de Rodrigo Garcia e a de João Dória? Olha, também ela é tímida nesse momento, né? Eu acho que isso vai ser data mais para frente, quando chegar próximo à decisão do João Dória de ser candidato a presidente ou não, mas eu acho que isso para frente vai colar. Também vai trazer voto, mas vai trazer rejeição também, né? Tem todos os lados hoje que deve ser analisado por todos os candidatos. Se tem mais lucro ou mais prejuízo nessas alianças, né? Agora, Murilo, isso mostra também assim, a força individual dos nomes colocados nas pesquisas, né? É interessante observar que o Paulo Scaff, com 2 dígitos, né, com a volta de 10,5% ali nas intenções de voto nos 2 primeiros cenários, né? No primeiro cenário com 10,2%, sem o Rodrigo Garcia ele vai para 10,5%. Mas, assim, é um desempenho muito próximo de Guilherme Boulos, por exemplo, que tem 11, né? O Guilherme Boulos tem menos de 1 ponto percentual, ou tem a volta de 1 ponto percentual acima do Paulo Scaff. Você acha que o Paulo Scaff pode se transformar numa peça-chave para determinar ali a vitória ou uma tendência de votos mais clara no setor que ele representa, né? Ali no centro, né, nas forças de centro? Você acha que ele será um eleitor importante? Com certeza, Paulo Scaff tem sua força, todos os candidatos, né, o sonho deles é arrancar 2 dígitos nas pesquisas, o Paulo Scaff já tem 2 dígitos, e principalmente eu acho que a chance do Paulo Scaff nessas eleições
é o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Como a gente publicou ontem, ele tem 30%. Ele pode ser beneficiado, no primeiro momento, com esses votos bolsonaristas. Isso pode levá-lo ao segundo turno. No segundo turno é outra eleição. A mesma coisa vale para Guilherme Boulos ou Fernando Haddad. Eles são os candidatos do presidente Lula, então isso pode beneficiá-los também. Isso traz rejeição, como eu falei anteriormente, traz. Mas, no primeiro momento, eu vejo que mais ajuda do que atrapalha. E, principalmente, Cláudio, como vai se dar as articulações no Palácio dos Bandeirantes, né? Que eles têm um problema, entre aspas, para resolver, né? Que é o problema do Rodrigo Garcia com o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin é do PSDB, o Geraldo conseguirá ser candidato pelo PSDB, o Rodrigo Garcia, como ele vai virar governador vindo do PSDB, ele será o candidato? Essa é uma pergunta que nos próximos dias é a grande pergunta que fica para frente. Né? O presidente do DEM aqui em São Paulo, viu, Murilo, já deu uma declaração aí no fim de semana dizendo o seguinte: o Rodrigo Garcia vai ao PSDB cumprir uma missão. Então, parece que a porta, né, já está escancarada, não é aberta para ele ir para o PSDB. Agora, essa questão que você levanta, ela é crucial para o partido definir aí nos próximos meses, né? O PSDB vai apostar na candidatura do Rodrigo Garcia, claro, lembrando sempre o que o Cláudio Humberto disse, né? Se o João Dória não quiser disputar a reeleição. Ou vai abrir espaço para essa discussão interna com a presença do ex-governador Geraldo Alckmin, que lidera todos os cenários em que aparece, ainda que com algum empate técnico ali com outros candidatos, né, Cláudio? Pois é, mas o Alckmin meio que tem o controle ali da máquina do PSDB. Ele será o candidato se ele quiser, até porque ele é a melhor possibilidade de eleição do PSDB. É isso mesmo, né? Hein, Murilo? Você considera que o desempenho já é bom, né? Ele já larga, é o candidato mais citado pelos paulistas na intenção de votos para governador em 2022. Ele tem possibilidade de alargar esse favoritismo, não é? Com certeza, Cláudio. O Geraldo ele larga bem na frente, ele tem essa vantagem hoje, mas vale lembrar a eleição passada, né? O Márcio França, no início, ele tinha quase os mesmos percentuais que o Rodrigo Garcia tem hoje nas pesquisas. Quando ele assumiu o governo, ele quase ganhou o governo de São Paulo, né? Então, quer dizer, a máquina do governo de São Paulo ela é muito forte. Isso dá um alento ao Rodrigo Garcia, mas com certeza terá um embate no PSDB. E se o João Dória for candidato a presidente, também não é interessante perder o palanque do Geraldo Alckmin, né? Se o Geraldo Alckmin muda de partido e sai por outro partido, provavelmente não fará o palanque de João Dória para presidente do Brasil, né? E aliás, Geraldo Alckmin está quietinho, né? Tá quietinho. A gente pediu uma entrevista com ele a semana passada, né, Pedro? Qual foi a resposta? A resposta foi que ele está se dedicando à medicina nesse momento. E que assim que ele tiver disponibilidade para falar sobre política, ele vai conversar com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Político, quando abre a boca, ninguém acredita mesmo, né? Olha, pesquisa também do Instituto Paraná para o Senado em São Paulo. Lembrando ao nosso ouvinte que na eleição de 2022, uma vaga aberta apenas no Senado. São 3 cadeiras por estado. Na última eleição de 2018, foram escolhidos 2 senadores e agora é a vez de uma cadeira aberta no Senado. Resultado aqui da pesquisa do Instituto Paraná. José Luiz da Atena, 27,2% dos votos, das intenções de voto. Eduardo Suplicy, 16,6%. Janaína Pascoal, 9,6%. José Serra, 8,5%. José Serra é quem ocupa essa cadeira que será colocada agora nas urnas. Mário Covas Neto, 4,6%. Maurim Maggi, 3,8%. Marta Suplicy, 3,7%. Kassab, 1,7%. Nenhum branco ou nulo, 18%. Não sabem, não responderam, 6,4% dos entrevistados ouvidos pelo Instituto Paraná. Desse quadro aqui, qual é a sua leitura, Murilo? Olha, não tem como negar, os números dizem por si só. Há um favoritismo enorme do Datena. Agora basta saber se o Datena será candidato ou não, certo? O Suplicy também. Ele está em segundo lugar, Janaína Pascoal em terceiro e o José Serra, que tenta a reeleição, 8,5%. Os demais, bem abaixo. Mas hoje, eu te diria, o jogo está na mão do Datena, né? Agora basta saber qual será a decisão do Datena, se ele vai entrar para a política e ser candidato ou não. Essa é a pergunta que fica. Nos grupos aí de faixa etária, né, de classe social, a gente consegue ter um pouco mais
de informação sobre a preferência do eleitorado nessa disputa, Murilo? Algo te chamou a atenção aí de grupos, né? Se a gente analisar o Datena, no ensino fundamental ele faz 38%, no médio 26%, no superior 17%. Quer dizer, a massa popular do estado de São Paulo está em massa com o Datena, né? Já o Eduardo Suplicy é o contrário. Ele tem 11,4% no fundamental, 17% no médio, 21% no superior. Janaína Pascoal a mesma coisa e o José Serra é equilibrado. Por faixa etária, os votos do Datena, em todas as faixas ele tem mais de 20%, mas a partir dos 45 a 59 anos ele faz quase em torno de 30% dos votos. Agora, há alguma estimativa, Murilo, sobre esses votos para onde vão, né? Porque se o Datena desistir ou não topar essa parada aí, é um volume de votos impressionante, quase 1/3 do eleitorado, né? Isso se dilui equitativamente entre os demais candidatos, ou você acha que há ali uma tendência de um volume maior de votos atribuídos hoje ao Datena, enfim, para alguma pessoa específica, algum candidato específico? Olha, nesse quadro, Cláudio, como a gente não fez uma segunda hipótese sem o Datena, eu não me arriscaria a dizer, porque o voto do Datena é um voto bem popular, e os demais candidatos não têm muito esse perfil, certo? Agora, precisamos ver, Cláudio, como vão se dar as candidaturas ao governo com o Senado, né? Porque é muito importante que os candidatos ao Senado tenham uma chapa forte de governo e de presidência da República, né? Quem será o candidato do Lula? Quem será o candidato do Bolsonaro? Quem será o candidato do Ciro? Quem será o candidato do Dória ao Senado? Ou de um outro candidato, né? Isso pesa muito numa eleição de senador também. Lembrando que essa vez, né, como ressaltou a Thaís, a escolha de renovação é de uma cadeira no Senado, diferente do que aconteceu na última eleição, que eram 2 senadores escolhidos por estado. Murilo Hidalgo detalhou pra gente essa pesquisa exclusiva, que claro você vai acompanhar a partir de agora nas redes sociais, tem mais uma pergunta do Grupo Pedro. Bandeirantes. Claro, Cláudio? Então, tem aqui mais um trecho da entrevista que me parece bastante relevante, que traz aqui a avaliação da administração estadual, do governo de João Dória. E é impressionante, 65,3% dos paulistas desaprovam o governo de João Dória, contra a aprovação de apenas 30,4%. É impressionante porque, apesar de toda a pancadaria, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro entre os paulistas é muito maior, muito melhor, digamos assim, ou pelo menos a sua desaprovação é bem menor do que aquela do que essa que foi verificada de João Dória entre os paulistas. Um grande empresário ligado ao setor do comércio me disse semana passada que João Dória não seria eleito síndico de prédio, né, dadas o desgaste da condução da pandemia, etc. e tal. Mas eu estou vendo que, eu achei aquilo um exagero, né, mas esse índice de desaprovação do Dória parece bastante significativo. Apesar disso, ele será um eleitor importante à sua própria sucessão e ao Senado, Murilo? Olha, Cláudio, o momento do João Dória, como os demais governadores, de maneira geral, não é dos melhores, né? O momento é muito ruim para os políticos de uma maneira geral, mas a desaprovação do governador ela é muito alta. Agora, tudo vai depender, Cláudio, como nós vamos chegar em junho, julho do ano que vem, a aprovação dele, né, no governo. Isso, ao meu ver, é que vai pautar, propriamente dito, se ele será candidato lá para frente ou não. Ele diz que é candidato a presidente e a gente tende a acreditar, porque ele fala, então a gente acredita. Agora, ele tem que melhorar muito a aprovação dele no estado de São Paulo. Todas as apostas estão em cima das vacinas, né? Vamos ver lá na frente como o povo reconhece isso. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, sempre com pesquisas importantes, né, em primeira mão. Claro que ao longo do dia você vai ter mais informações nos veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também nas nossas redes sociais. Murilo, obrigado pela participação aqui. Até a próxima. Até a próxima e um abraço a todos. Rede Bandeirantes de Rádio.